Paz, galera, bem-vindos a mais um Bate-Papo um Só. Hoje a gente está aqui e vai falar um assunto mega importante aí com nossos convidados. Mas antes da gente iniciar aqui o nosso assunto, gostaria de pedir para você se inscrever aí no nosso canal, deixar um like, porque com certeza esse assunto de hoje vai ser muito edificante para nossas vidas. Então, bora lá para mais um Bate-Papo. Meus amigos, bem-vindo, cara. Primeira vez esse ano que faz tempo que eu não te vi aqui no Aleluia. Bate-Papo um Só, meu amigo e Estamos aí de pastor volta, Pedro. depois de um processo. Depois tirou um período sabático, Graças a Deus, estamos de volta aí. Paz, gente. meu amigo Bruno. Seja bem-vindo de novo. Segunda vez aí já, né? Segunda Olha aí, vez. Olha, já pode congregar a aqui. exigência tá subindo. É. Gente, hoje a gente vai trocar uma ideia sobre heróis da fé. A gente vai conversar sobre alguns homens, né, que defenderam a fé, homens que foram importantes para a nossa fé e que fizeram com que a fé chegasse até aqui também, né? E para a gente iniciar nosso bate-papo de hoje, eu gostaria de perguntar para nossos convidados, pergunta dificílima agora, dificílima, mas perguntar para vocês qual a importância que vocês acham da gente olhar para a história desses homens, né? Da gente procurar saber, pesquisar sobre a história desses homens, porque obviamente a gente tem ali grandes pessoas na Bíblia, né? Que é a base da nossa fé, é onde é a palavra de Deus, onde a gente conhece Deus. Tem vários homens ali que são homens que a gente deve se inspirar, mas fora da Bíblia também a fé continua, né? Então, qual a importância que vocês veem de a gente olhar para trás, para os séculos passados e ler sobre a história desses homens? Pode começar contigo, eu acho, né? Claro, tem que Dois ou um, começar. não, pastor Tem que primeiro, dar né? a Pastor honra primeiro. Vamos dar oportunidade pro Oportunidade. irmão. Gostaria de dar a oportunidade para o nosso irmão preletor, pastor Pedro, É. trazer Bom, uma palavra introdutória aqui essa noite. bom, Mica, eu acredito que isso traz uma visão para nós de coisas que são possíveis, né? Porque, na real, desde os tempos bíblicos e trazendo para essa questão, um livro que baseou muito a minha fé no início foi o Heróis da Fé, que fala Sim, sobre, né, a história desses homens. E desde os tempos bíblicos, passando por homens que vieram depois e tal, são seres humanos, né? sim, Então, muitas coisas ali aconteceram e a gente lê e ouve as histórias, lê na Bíblia, lê nesses livros, os relatos, e a gente vê o quão eles se dedicaram e quanto eles estavam inseridos no contexto espiritual, né? E quanta fé eles tiveram para conquistar coisas e não coisas materiais, mas conquistar coisas no reino de Deus, né? sim, Então, eu sempre digo e eu costumo falar, vocês que caminham com a gente na igreja, quando eu falo sobre o livro Heróis da Fé, eu digo, né, quem a pessoa ainda não se tornou um cristão de verdade, ou um crente de verdade, se não leu Heróis da Fé, porque, pelo menos para mim, esse livro ali foi tremendo, assim, porque ali eu pude, no início da minha caminhada, né, pude ter uma base e realmente olhar para esses homens e aprender com a fé, com a espiritualidade deles, com aquilo que eles viveram e principalmente com a dedicação deles. Então, eu basicamente assim, aquilo ali fortaleceu para mim sim. acreditar em algo maior, né? Acreditar que é possível, né? Então, basicamente é esse um relato assim de início a respeito disso. Então, tive muito prazer de ler e de continuar lendo e hoje de ver pessoas que estão à nossa volta buscando também esse entendimento, porque aquilo ali faz a fé da gente vir para fora e mais que isso, né? Sim. O desejo de fazer algumas coisas a mais para Deus, porque de não ficar na mesmice, de não ficar parado, de não ficar vendo as coisas passando e não se envolver, né? Sim, Porque basicamente tudo que esses caras fizeram na vida foi se envolver com o reino e transmitir isso a outras pessoas, né? Independente se tinha dinheiro, se não tinha, se tinha condição, se não tinha, eles foram lá e fizeram e abraçaram a fé de uma forma extraordinária. Então, na minha vida foi essa faz importância, quanto assim. tempo que tu leu a primeira vez? Ah, agora eu peguei, Ah, né?
Pai, Agora, Pergunta difícil. agora mais uma pergunta difícil. vem Aham. depois. é, cara, Foi logo que tu se converteu, sim? eu preciso fazer umas contas rapidinho Tá. aqui, porque eu Enquanto tu faz as tô, contas, eu pergunto. eu tô aí Um cálculo. ano que vem vamos fazer 30 anos de evangelho, né? De que eu me converti, que eu me batizei, então deve ter, assim, a primeira vez que eu li uns 25 anos por aí, já, que eu li Faz ela tempo, então. O livro Faz é tempo. bom. É. faz tempo. E fica E gravado quando a muitas gente coisinhas. olha, quando a gente estuda ali, lê, a gente, como tu falou, assim, a gente lê, se inspira e aquilo ali traz um renovo pra gente também, né? Quando a gente vai ler algumas histórias ali, heróis que vieram antes, heróis que estão ali naquele livro, que se inspiraram em outros, Exatamente. né? A gente tem pessoas ali que se inspiraram em outras pessoas, em mártires, em reformadores do Sim, passado, e que inspiraram a vida deles para ter uma elevação espiritual, digamos, ter um renovo espiritual, tipo assim, se esses homens fizeram, se Deus pôde derramar poder sobre esses homens, exatamente. Deus pode derramar Deus no pode, miserável como eu também, Deus né? pode fazer de novo porque Fazer ele de novo. continua sendo Deus, né? Na real, quem Exatamente. muda é o homem, Deus é É imutável. imutável. Então, é o mesmo Deus, né? É o mesmo Deus lá do capítulo 11 de Hebreus, que tem a galeria dos heróis da fé, ou do livro Heróis da Fé, ou Sim, de outros livros que contam a história, o Deus continua sendo o mesmo. A questão é nós, como se colocamos. E o que eu vejo muito assim, que quando tu lê essas histórias, pelo menos da minha parte, aquilo ali te instiga, sabe, a querer buscar sim, mais, a querer viver algo parecido. E principalmente não para que tu venha se exaltar, para que, né, o teu eu venha crescer, mas para que o nome de Cristo seja levado com realmente, né, certeza. de uma forma extraordinária a pessoas que não ouvem falar dele, né? Então, é basicamente isso, assim, para um início. Pra gente dar início. E pra ti, Bruno, qual que é a importância que tu vê a gente ler sobre esses homens, sobre essas histórias? Tem muita coisa Então, sobrenatural ali, né? é, Umas paradas muito loucas. cara, eu entendo que esse livro, eu também li no início, assim, da minha caminhada. Eu lembro que quando eu li, eu, na verdade, ainda nem entendia muito sobre questão igreja, sobre cristianismo, Sim, mas então ele te dá um norte muito grande vamos dizer assim, da seara que tu tá entrando, né? Eu vejo esse livro com tava pensando aqui três palavras para definir, assim, fé, desafio e responsabilidade. Eu acho que esse livro traz muito disso para nós. As histórias que a gente lê, como foi dito aqui, nos dão um renovo para continuar. Vamos dizer que nós podemos ter daqui a pouco 40 anos de caminhada e daqui a pouco nós estamos, não de arrasto, mas temos nossos dias ruins. Se nós pegar e ler 10 minutos da história de um desses caras aí, a nossa fé vai ser renovada, o nosso corpo físico, espiritual sim, vai ser renovado, porque eram homens, até estava dando uma olhada hoje de tarde pensando algumas coisas, e me veio algo assim, eram homens que não viviam por seguidores de rede social, eram homens que não viviam por likes, eram homens que não buscavam aprovação midiática, né? Mas que buscavam uma aprovação do céu. sim. Isso era o que movia o coração deles, era o que moveu a igreja, dá para se dizer assim, num percurso. Algumas coisas nós estudávamos no próprio ensino médio, ensino fundamental, e nós não fazíamos, às vezes, ideia do que nós estávamos estudando, mas tem a ver com a igreja, com a continuidade do evangelho, né? E isso não era nos falado abertamente, onde nós estávamos, aprendíamos na igreja ou buscando, né, na leitura. Mas é isso, se nós queremos, eu acredito que seguir como igreja, seguir como cristãos, não tem como nós não conhecermos a história, né? Sim, Nós só exatamente. vamos saber para onde estamos indo se nós soubermos de onde viemos, né? Algo que dá um norte para nós. Esses caras foram caras que deram um norte para que nós pudéssemos hoje estar desenvolvendo algo, talvez em muitos países com uma certa liberdade, Sim, com uma certa busca pela fé fervorosa, né? Por acreditar em muitas coisas, porque esses caras acreditavam e as coisas aconteciam. Então eles nos desafiam, né? E nos motivam acredito, a
a viver uma vida de fé realmente, de não ficar no comodismo. Acho que é mais ou menos por aí. Sim. A gente leu, acho que faz uns 2 anos com os jovens, né? 2 anos. Uns 2 anos. 2 anos mais ou menos, né? Que a gente estipulou, que a gente tem a nossa leitura, escolhe um livro anualmente para ler. Eu lembro que naquele ano a gente escolheu Heróis da Fé e cada um ficou com uma. Com três pessoas. Podia escolher 3 Podia escolher 3 pessoas. personagens. E daí, nossa, depois do culto a gente ficou ali. Ah, nem lembro que hora a gente saiu, acho que era quase 1 hora da manhã. Aquilo A gente ficou- moveu vários cultos, né? Moveu vários cultos, a gente ficou ali. Fica. Cada um Fica pegou um ecoando. relato. Fica ecoando ali, a gente É. leu vários relatos ali. E eu lembro assim que quando eu. Acho que foi a primeira vez que eu li, eu já tinha escutado falar do Heróis da Fé. Mas nunca tinha pegado o livro pra ler, assim. Quando eu abri pra ler, assim, comecei a ler as histórias, cara, é só Deus na vida desses caras mesmo. Porque, como tu falou, eram pessoas ali que não estavam comprometidas a ter fama, né? Hoje eu tava relendo a história do nome que te falou, que é David Livingstone. Livingstone. Esse aí. Eu tava relendo a história dele e ele falou assim, cara, eu vou lá pra África e enquanto na Inglaterra eles estão escrevendo artigos sobre mim, eles estão escrevendo um monte de elogios sobre mim, mas, cara, eu sabe o que eu quero? Eu não leio nenhum elogio sobre mim. Não leio nada de elogio sobre mim, porque eu não quero que o meu coração ele se corrompa por conta do sucesso. Então era um cara super famoso na Inglaterra por conta da expedição, ele era um doutor que ia fazer expedição, né, em áreas não descobertas da África ainda, e ao mesmo tempo ele fazia missão e levava, né, o evangelho às tribos desconhecidas ali. E ele trazia ali muitas coisas e ele acabou se tornando uma pessoa muito famosa na época, né? Sim. E ele, cara, eu fujo disso. Eu não quero saber dessa fama quando a gente vai olhar para vários outros ali também, né? Tanto que ao final da história dele, quem reconhece isso nele não foi nem ele, nem família, nada. Foram os próprios povos alcançados por ele, Exatamente. que não abriram mão. Aí, se tu quiser contar. Não, pode contar. Eu só abri a história aqui pra gente ir Acho que engatando. o Diego. Não, Não era pra falar Não, o apelido? Não pode falar apelido já aqui. falei outra vez. pode falar, pode falar. Pra mim é Dico. Porque que é meu tio. Ah, então- vai lá. Mas acho que vai saber falar melhor, mas eu acredito que muito disso, tipo, ele acho que essas pessoas entram na questão da honra. Sim. Então, honra, uma vez eu aprendi, nunca mais esqueci, que tu dá muito mais na ausência de uma pessoa do que na presença, né? Então, quando ela sai, o que a coisa flui sem ela, sabe? O nome dela fica ecoando naquele lugar. E eu acho que foi isso que aconteceu na vida dele. Porque ele foi reconhecido pelos povos que ele alcançou. Que disseram, não, podem, quando ele faleceu, né? Qual era a cidade que ele. Não vou lembrar. Eu não sei a cidade, Mas sei era que ele ficou. outra nação. Não, ele era da Inglaterra. Da Inglaterra, era inglês. Então, tipo, podem levar o corpo dele físico, o né? corpo eles Claro, mandaram de mas volta. o coração Vai ficar vocês na vão África. enterrar aqui na África, porque. Então, tipo assim, é algo muito profundo, cara. É eles reconhecendo que o coração do cara vivia para eles, para aquela terra. Era um estrangeiro, um lugar estranho, que primeiro amou e depois foi amado. Então, a história é fantástica, né? E o coração do cara, tipo assim, ó, podem levar o corpo, mas o coração dele é nosso. Tipo assim, nós ganhamos o coração dele. É, meu coração. Cara, Quer dar continuidade na história? Acho que você sabe a história melhor que a gente. pode. Não, mas Do David Livingstone. É que tem uns nomes que é meio difícil de falar. Não, mas a Mas é. história é essa mesmo, né? Tem até o fato dele ter ido pra lá e uma certa caminhada dele, um leão atacou ele, né? Atacou ele, é Isso, verdade. E eu acho é. que ele perdeu uma parte do braço e Uhum. tal, e aí a família, as pessoas, não, volta pra Inglaterra porque tá acontecendo, aí tu vai Sim. morrer aí, ele não, meu coração tá aqui, tanto é que chega nesse ponto que quando ele vem a falecer, ele morre lá, né? Então foram buscar o corpo dele. E aí o povo da África disse, não, o corpo dele vocês levam, mas o coração nós vamos enterrar. Ele pertence a esse Porque ele lugar. pertence a esse lugar.
Então, cara, olhando para os nossos dias de hoje, né, é loucura isso. Porque quem estaria disposto hoje, né, a fazer isso? É A verdade. não ser por mídia, porque o que a gente vê entrando no contexto da igreja hoje, né? Como foi falado naquela época lá, o cara não estava preocupado se ele ia ter 1.000 seguidores no Instagram ou não. Hoje, infelizmente, é isso. Aí vem a pergunta: por que que essas coisas não acontecem hoje? Deus mudou ou o ser humano não está mais preparado para viver isso? Sim. Né? E eu não digo os outros, eu estou falando de nós. A minha vida, se Deus me usasse para fazer uma obra tão grandiosa assim, será que eu permaneceria o mesmo? Então, sabe, são coisas que a gente precisa pensar nos dias de hoje, né? A respeito disso. Então, um cara decidiu abrir mão da família, saiu por um chamado, para um povo que, tipo assim, ele podia dizer, cara, eu não tô nem aí pra vocês não são do meu povo, não são Sim. da minha raça, não, Povo desconhecido, povo né? desconhecido, Longe de não onde eu vivo tem, ainda. mas Basicamente não tem nada para receber em É, troca. exato, Tipo, não que tem, não ele não seja. tem nada para me oferecer. Então, basicamente ele podia dizer, né, vocês se virem aí, eu vim, até vou lá, prego o evangelho e volto para minha casa. Mas ele decidiu ficar lá até morrer lá e isso é algo muito forte, né? Então, é um exemplo assim dos muitos que tem aí que aí o legal do relato dele é que ele traz a profissão dele, né? Ele era doutor. Ele foi... Sim, Ele é uma pessoa muito pobre. sim, Ele vem de uma família muito pobre que não tinha condições de dar estudo para ele. Então ele começa a trabalhar desde cedo, né? Eu até comentei antes com vocês, assim, o primeiro salário dele ele já foi lá e comprou uma enciclopédia sobre latim, um dicionário de latim para aprender. Então ele trabalhava e estudava ao sim, mesmo tempo. E aí ia estudando até altas horas da noite, assim, até a mãe dele chegar, não, cara, precisa dormir, precisa descansar. sim. E era uma pessoa muito pobre, então ele consegue, através do trabalho, do esforço, se formar, ter uma uma faculdade, formação. se forma ali em medicina, se não me engano. E além de ser médico, ele é um explorador também, né? Então, tipo assim, não tem aquele lance, vou deixar minha profissão de lado pra... Também tem isso, às vezes, vou deixar minha profissão de lado pra seguir o que Deus tá pedindo. Mas Deus pediu pra ele algo justamente que ele já tinha estudado, né? Ele Se uniu encaixava com o basicamente que a profissão dele, era também o chamado dele que Deus queria pra ele. Então ele usou disso, eu vou pra África, vou desbravar os lugares, mas eu Sim. preciso levar o evangelho também. É que Deus é muito intencional, né? Sim, Então, e ouvindo assim, tu percebe que desde sempre a vida dele foi intencional. E esse é um diferencial hoje para os nossos dias, eu vejo assim, cara. Porque se tu olhar para a história desses caras, as coisas foram acontecendo naturalmente. sim, Então eles não buscaram se tornar o que se tornaram. Aconteceu porque eles obedeceram. exato. Então eles viveram uma vida de obediência naturalmente dentro da fé e se tornaram o que se tornaram e tiveram seus nomes escritos aí para o mundo todo conhecer. Mas eles não começaram com esse intuito, né? E se for trazer para os nossos dias, que é um dos propósitos, né, de nós falarmos aqui, sim. quantos que nós vemos às vezes, pô, jovens, né, que já começam na internet. Sim, Tipo, e não é, tipo assim, é que é uma linha muito tênue. Tem um ponto que não é errado, que a gente deve usar as ferramentas, né, que nós temos. O próprio Nos Cristo dias de falou hoje. que nós faríamos obras maiores que, né? E não seria orgulho nosso dizer não, não podemos. Mas não existe uma coisa natural, parece. Parece que, tipo, muitos se baseiam no que o outro está fazendo, no que aquela placa está fazendo. Ah, lá tá dando certo, eu vou sim, sim. fazer. E tu olha a vida de. Como se Cara, tivesse uma fórmula para dar certo as isso, coisas, né? meu. E Sim, olha quantos caras. E tu vai olhar a vida deles, sempre tem uma particularidade, algo singular neles, algo diferente. Por quê? Porque eles não. Tipo assim, eles até aprendiam uns com os outros. Mas eles diziam, não, eu sou dessa maneira. Eu sou médico, eu vou ser usado assim. Ah, eu sou isso. Então, acho que isso é muito importante também. Aí eles cresciam e viviam de uma forma natural ouvindo Deus. Ouvindo Deus. Então, por isso que as coisas fluíam. Exatamente.
E das histórias, assim, que a gente lê no livro, assim, cara, acho que todas impactam a gente, né? Eu acho que eu ia perguntar isso pra vocês, mas acho que é até difícil dar uma classificada, tipo assim, qual. Mas eu vou perguntar mesmo assim. Lendo os relatos ali, lendo as histórias assim, qual que foi a mais impactante ou a qual que impactou vocês primeiro de uma forma assim, ao ponto de, cara, eu, eu vou me espelhar nisso aqui, eu tô lendo isso aqui, eu creio que Deus pode fazer isso na minha vida também. Tem alguma história assim que vocês leram que se identificaram? Essa é a pergunta, se identificaram com ela. Se identificar. É, Cara, ou gostaram mais, ou foram mais impactados. eu tenho duas assim que se é que posso. Pode, não, Pode falar mais que uma? pode falar. Eu perguntei uma, mas pode ser. Não. Pode ser mais. São dois personagens, na verdade, né? Um é Charles Finney e o outro George Miller. Que George Miller, a questão da fé é algo. Vou ter que pensar em outra. Mas pode falar, eram os dois também. Não, Eu estudei os dois. George Miller é um. Mas eu não vou falar. Então, não vou falar, Não, tô brincando, tô brincando. Eu só sei uma parte. não, não, é porque a fé do George Miller era algo fantástico, assim, de tu ver de um homem que muitas vezes sem recursos, sem, né, sem nada, e ele orava, e o Bruno acho que vai falar um pouquinho sobre isso, da questão lá. Mas tem uma parte no livro que conta sobre quando ele está num navio, numa embarcação, que ele ia pregar numa cidade chamada Quebec. Isso eu me lembro bem, que essa aí gravou. Calma. E aí tava muito nevoeiro no mar e tal, e ele foi no capitão do navio e disse, olha, eu preciso estar lá. E tinha um horário, né? Sábado pela manhã, se eu não vou lembrar direito o dia, mas enfim, digamos que fosse E sábado. navio, né? Normalmente era viagem longas, né? Naquela Sim, época. na época, né? E aí o capitão disse pra ele, é impossível, do jeito que tá o tempo, não tem como a gente chegar lá. E ele disse, não, só um pouquinho, então vamos descer ali no Bah. lugar e vamos orar. E aí o rapaz que tá contando esse relato, né? Ele disse que foi a oração mais simples que ele já viu, como uma oração de uma criança. Ele disse, Senhor, tu sabes que eu nunca me atrasei para um compromisso teu. E eu oro para que tu tire essa névoa e que eu consiga chegar no horário. Amém, obrigado. E aí disse que ele foi começar a orar. O capitão foi começar a orar e ele botou a mão no ombro dele e disse: não precisa orar, até porque tu não acredita. E aquilo que Deus tinha para fazer, ele já fez. E quando eles subiram de volta, é de arrepiar, né? Quando eles subiram de volta, Tá louco. o mar estava limpinho, o tempo limpo, não tinha mais uma névoa. E às 10, se não me falha a memória, às 10 da manhã no sábado, ele estava no lugar para Tava no ministrar a compromisso palavra. dele. Então, e tem outras histórias, né, a respeito da vida dele, uma vida de fé, assim, de acreditar no impossível realmente, de viver algo fantástico. E a do Charles Finney é a respeito do quão esse cara era imerso em Deus. Né? E tem até um outro livro que daí não é o do Heróis da Fé, mas que ele escreveu, que é o Como Ser Cheio do Espírito Com certeza. Santo. É um livro bem pequenininho, É. né? E Acho que não tem nem rapidinho para ler, mas 60 páginas, né? tem histórias fantásticas ali. O assessor não tá o trazendo assessor. água. A produção vai Mas é trazer. verdade, Os, cara. os guris estão com sede aqui hoje, cara. Vai torcer para ficar dormindo ali nos bastidores. Obrigado. E o que me mexe muito comigo na questão do Charles Finney o quanto ele tinha de Deus a nível, né? Se nós formos relatar até a história da tecelagem, mas tem outra do trem, que ele entra Sim. no trem, senta, e as pessoas que estão à volta começam a chorar e se ajoelhar e pedir perdão, e o cara não Sem falar nada. sem abrir a boca para falar uma palavra. Então, cara, qual a profundidade desse cara assim com Deus, o quão espiritual ele tava para isso acontecer, sabe? A gente se sente bem distante, né? E eu lendo aquilo, eu disse, cara, que loucura é essa? E tu saber que isso é uma realidade, mas parece uma realidade tão longe de nós da maneira que a gente vive hoje, né? Porque isso muito provavelmente teve muita renúncia. E uma das questões que nós hoje mais temos dificuldades é de renunciar a muitas coisas por Deus, né? Então, bem provável que esse cara, ele tinha, vamos dizer assim, 24 horas com Deus por dia.
para que isso chegasse a acontecer, né? E quando eu leio aquilo, por isso que eu disse no começo, essas histórias vêm instigar a gente, sabe? Mas porque quando eu leio aquilo ali, eu fico pensando assim, será que Deus pode fazer isso de novo? Porque como o Bruno falou, né? A gente tem que usar a internet, tem que usar as coisas, está à disposição. Com certeza, se Jesus estivesse aqui hoje, em pessoa na Terra, ele usaria, né? Mas a gente tem. Nós não, né? Que a gente vive meio assim, naquilo que Deus vai fazendo, Sim. mas muitos lugares tem tática de evangelização, tem tática disso, tem aquele outro, tem isso, capacitação para isso, curso para aquele, curso Curso para abrir como igreja, evangelizar. né? Esses dias eu vi um curso na internet como orar. Então, até curso de fazer oração. Mas, cara, eu vi esses dias o curso de como atrair mais membros para sua igreja. Mais vi membros, também. também vi. Então, assim, hoje tem curso para tudo, mas eu leio que um cara ele simplesmente chegava, sentava no banco de um trem e as pessoas começavam a chorar porque sentiam a presença de Deus. Então, Imagina o semblante desse cara, velho. cara, é loucura É isso, loucura. sabe? Pensar nos dias de hoje isso. Então, às vezes nós montamos mil e uma coisa, tem que atrair a pessoa, tem que, sabe? E seria tão simples se nós só Acho que tivesse, se nós só tivesse a nossa vida reta com Deus, né? Exatamente. Vai de encontro um pouquinho que tu fala no livro. Até tá aqui o livro. Né? Tem a página de estrutura ou presença. Que tu fala justamente um relato sobre isso, né? Que às vezes as denominações, congregações, elas estão mais preocupadas em como eu posso melhorar a estrutura, né? Que não é uma coisa errada tu melhorar a Investir estrutura, em pessoas. né? Mas quando tu muda isso, tipo assim, o foco principal é a estrutura, mas agora a presença eu deixo de lado. A estrutura faz parte, mas não pode ser Não pode ser o o principal, né? princípio. O principal não pode ser o que move um ambiente. Que move o ambiente. A produção tá pedindo pra tu ir um pouquinho mais pra frente. A produtora ali que tá com o chimarrão na mão. Te interromper, pode falar. É que eu fico com medo de tampar o Bruno, né? Eu sou Não, mas o Bruno tá aqui assim bom, já. Eu já tô aqui. Não, comentou ali sobre a questão da renúncia. E eu tava fazendo uma colinha hoje. Ah, sim. Cara, O Guri tem um resumo aí. Mas eu tô com a minha colinha agora aqui também. Eu tenho umas mas colinhas tem aqui. 3 coisas que eu anotei, esse detalhe. Sim. Oração, contemplação e renúncia. Que é o início do livro. Porque acho que ele tem ainda umas 3 páginas, acho que fala, tipo, antes de começar Sim. Dar uma introdução. dar uma introdução, fala sobre essa questão da contemplação e da renúncia, principalmente, que é algo fantástico, né, que eles tinham. Por exemplo, que vai iniciar ali o Savonarola, acertei o nome, Acertou, treinei o esse dia mesmo. inteiro, mas que o cara, ele, tipo assim, ele tinha uma vida de oração, mas também que ele ia, às vezes, para beira de um rio, de algo assim, ficava contemplando. E por que que isso me chamou a atenção? Porque a questão da contemplação foi algo que eu aprendi há pouco tempo, em uma escola que eu tive fora, né, que eu fiz lá em 2021, e eles começaram esse papo de contemplação, contemplar a natureza, né, a criação de Deus, e como é fantástico isso, cara. E aí tu começa a entender um pouco por que que os caras eram assim, por que que eles chegavam, as pessoas começavam a chorar. Eles não tinham, tipo, algo para buscar, para correr atrás, para ser ovacionado, ou para construir muitas Ser melhor coisas. que os Ser melhor. outros. Cara, a vida deles era viver pro Senhor. Então, eles conseguiram entender, e acho que é uma coisa que nos desafia a entender, é o fato de nós termos essa questão de uma vida com Jesus a ponto de nada mais importar mesmo, Sim. sabe? De os nossos recursos não importar mais, do nosso carro não importar mais, tipo, daquilo ali servir o nosso irmão, né? Servir o nosso próximo. Mas, falando sobre, também eu ia fazer 3. Pode ir. Não. Vai lá. Mas, não, eu começo só a história que ele deu. Desculpa, mas não, a gente tá falando do livro, né? Mas não necessariamente precisa ser só do livro, né? Tem tantas pessoas que estão até fora. vai ser fora ali. Mas só porque o Dico deixou para eu contar a história ali uma que é fantástico, porque o George Miller era alguém que fundou orfanatos, né? Então eles cuidavam de muitas crianças do zero, né? Muitos órfãos. E a mais fantástica que pega para mim na história dele é aquela que eles sempre iam para um café da manhã com a convicção de que teria,
mas eles não tinham. Não, E como que tu vive assim? Tu sabe que não tem, mas tu tem convicção que vai ter. Então ele colocava as crianças, né, ao redor da mesa e imagina a mente delas. Imagina, cara, essas crianças que aprenderam com esses caras, viu? E aí eles ficavam olhando para aquelas, talvez as tigelas vazias, os copos vazios. E aí, cadê? E o George Miller, o senhor George Miller dizia, vamos orar porque o Senhor já mandou a provisão. vamos só agradecer Só vamos agradecer. pelo alimento. Imagina, que não imagina tem. nós hoje olhando. Tá, mas é aquela olhadinha para a porta toda. Sim. Então, e eles oravam e terminando a oração, chegava o caminhão, os donativos, e eles iam ali e tinham café da manhã. Cara, isso é uma prova de fé daquilo que não se vê, mas que se espera. E aí que entra Hebreus 11, né? Que exatamente começa assim. A fé é o firme fundamento daquilo que não se vê, mas que se espera. E cara, Isso é fé. então a gente, sei lá, nós temos com certeza algumas questões de fé na nossa vida, assim, mas nesse nível eu quero viver ainda, cara. Porque é de uma convicção, é de uma certeza que acho que não cabe no nosso imaginário hoje, sabe? De tu, tipo assim, tu não negociar a tua fé, de tu não negociar com a carne, de tu ter a convicção que aquilo vai acontecer, O mano. mais impressionante é que até no carro a gente vinha conversando sobre algumas situações, né? De questões, de ajudas e tal. E o mais impressionante disso tudo é que certamente o George Miller, ele era um cara influente, né? Ele poderia fazer, Podia usar, né? ele poderia fazer com o Claro. braço dele, ele poderia ir atrás, sabe? Ele poderia, tipo, tentar manipular alguém, Correr atrás do manipular no recurso, bom né? sentido, Sim. mas, né? Na época era dinastia ainda, não era o politicagem, eu acho Sim, ainda, sim. né? Mas enfim, mas Era reinado, né? ele teria acesso com alguém para dizer, gente, eu tô precisando aqui, mas ele preferia orar a Deus e Depender de Deus. depender de Deus. Inclusive nessa história não é a rainha, o rei que traz para ele os alimentos? Não, isso também é Porque fantástico. passou um pouquinho do ponto, o pão, daí eles não comiam, daí eles Eles, Eu lembrei agora eles, disso. eles tinham também, né? E não, olha que doideira. Porque eles não provavam somente de um pão, simplesmente. Mas era de um pão real. Ah, Vinha da corte. da cor, Ah, da passou realeza. da realeza. beleza. Passou um pouquinho Ou do seja, era Deus dizendo para eles: vocês são meus príncipes. Vai. Eu trato vocês como. Vocês não são qualquer pessoa para mim. Cara, Isso vem maluco. também de acordo com. É uma coisa que a gente tem falado ultimamente, né? De realmente crer que o nosso Deus, ele é um Deus provedor, ele é um Deus de milagre, porque às vezes a gente tem essa fé meio rasa, tipo, de duvidar do que Deus pode fazer, né? Como tu falou, tipo, às vezes a gente eu tô esperando em Deus, mas eu tô dando uma olhadinha pra porta pra ver se realmente ele vai cumprir. sim. E quando tu fala do George Miller, cara, não, galera, oramos aqui. Cara, é Eu absurdo. orei pro meu rei, cara, e eu tenho certeza que ele vai prover. Acho que é isso, a gente ter essa convicção tão forte, tipo assim, cara, eu não tô orando pra. Não é qualquer Não é Deus. qualquer pessoa. Não é qualquer Deus, não é qualquer pessoa que eu tô dobrando o joelho. É o Deus, é o Pai amoroso, né? É o Pai amoroso, aquele que deu o seu filho por nós, é aquele que vai prover o alimento quando eu precisar. É que, né, no David Livingstone, que eu tava lendo hoje de tarde, ele fala justamente isso, tipo assim, eu vou pra lá, mas eu creio que Deus vai me sustentar lá. Sim. Eu creio que Deus vai abrir os caminhos, eu creio que Deus vai me dar forças para ir até onde Ele quer que eu vá. Então, tipo assim, ele foi para um país totalmente. Naquela época, né? Hoje é um país que tem bastante missionários, mas naquela época era um grande celeiro de pessoas, de missionários que Sim. precisavam ir para lá. Porque era um negócio que precisava, além de ser descoberto geograficamente, E uma cultura totalmente uma, adversa. uma ali. cultura totalmente diferente e adversa, porque o que acontecia na época? Tinha os holandeses que estavam indo para os homens brancos, que eles chamavam, né, que estavam indo para a África e estavam escravizando aquelas tribos.
E ele conta assim, cara, quando eu chegava nessas tribos, eles me olhavam, eles queriam me matar. Porque para eles Representava aquilo eu era um homem uma- branco que queria escravizar uma eles. ameaça. Então, tipo, demorava para ele chegar nas vilas, nas tribos e conquistar a amizade. E ele fala assim, cara, se não é o Espírito Santo na minha vida, Sim. eu já estava morto há muito Tinha tempo. morrido bem no começo. Ele fala, e porque, tanto que os próprios holandeses, se não me engano, eram holandeses, esses caras que estavam abrindo o mercado da escravidão ali, eles queriam matar ele. E muitas tribos que não conheciam, ele queria matar ele também. Então, cara, eu tava cercado de todos os lados. Tipo assim, era só o Espírito Santo mesmo. Porque pra Sim. tribo eu era aqueles que ia escravizar eles. E pros caras. Era uma ameaça pro negócio E deles. pro cara eu era uma ameaça pro negócio, porque ele tava lutando, ao mesmo tempo ele tava lutando contra a escravidão. Sim. Ele tinha o objetivo de explorar áreas geograficamente para achar a nascente do rio lá, que é o maior rio da África, que era meio que o objetivo deles era achar a nascente daquele rio, Uhum. para ele conseguir ter um alcance midiático para que ele fale sobre a escravidão. Ele fala, ó, quando eu alcançar isso aqui, eu vou conseguir chegar na mídia e falar, eu alcancei isso aqui, mas está acontecendo escravidão lá, os caras estão aproveitando os povos lá. Sim. Né? E ele morre um pouquinho antes de conseguir isso, né? No final da vida dele, quase chega lá. Então, são realmente, sim, homens que viveram coisas extraordinárias naquele tempo, né? E não tem como a gente não ficar assim, né? Empolgado, né? Eu quero viver, Fica com eu quero vontade viver de sair isso daqui aqui. e ir pra rua. Não, vamos fazer o redatando aqui. Mas aí que tá, sabe? Nós estamos falando de histórias de, sei lá, 200, 300 anos atrás, uns até Mais. antes. E Uns até mais, né? isso incendeia a gente, Entender, assim. gente. Aí, tu imagina os caras que viveram com essas pessoas. É. Imagina as crianças que cresceram no orfanato. O que viram que se isso, tornaram, isso. cara? O que essas crianças viram depois? O que elas profetizaram? Os lugares que elas tocaram? O que esses caras alcançados pelo David Livingstone lá? O que esses caras puderam ver de Deus, sabe, cara? Hoje, daqui a pouco, se nós formos para aquelas ilhas, para aqueles lugares na África, como que está hoje vai lá? ter, né? Entende? Então é algo muito profundo, muito bom e deixa o cara, né, empolgado. Que tu vê que são histórias que, né, passaram lá atrás, mas é aquilo que a gente fala muito sobre o legado, né? Continua ecoando hoje. Continua E ecoando. continua servindo como base, como testemunho. Como eu falei no começo, foi uma base, porque eu iniciei a caminhada ali na igreja, aquela coisa, mais no meio pentecostal, né? Muito da função aquela do tudo espiritual. Eu acho que era assim. mais neopentecostal ainda, né? Mas. Quer dizer, pelo menos pra mim, eu já iniciei Pode já no... ser. E aí tu começa a centrar tua leitura nesses caras, na história deles, e aí aquilo ali, mesmo que aconteceu tão longe, mas Te influencia. traz para os dias de hoje, traz uma influência para tua vida. Com certeza. Tanto é que tu não esquece, tu tem o desejo no coração assim de, poxa, se eu viver, sei lá, 20, 30% do que um desses caras aí viveu com Deus, né? Sim. Que nós entramos aqui em 2, 3, aí, mas são Sim. vários homens, né? São vários. Sim. Então, o Bruno tinha mais 2 histórias, né? Não, tem Só a mais. primeira. E eu vou falar agora do... Esse pra mim é o mais fantástico, é o John Wesley. O João Wesley. Bom. Esse eu fiz questão de olhar de novo toda a história hoje, porque a família dele, né, na verdade, os pais, ele não chegou onde chegou sozinho. Isso representa algo muito, muito forte, que a família dele era uma família de oração, né? Ele tinha diversos irmãos pastores. E a história dele inicia com a casa deles em chamas, né, pegando fogo. E a mãe dele vai e tira alguns irmãos e ele fica dormindo. Ele tinha 5 anos, se não me engano. E ele tá dormindo. E aí a casa toda em chamas. E aí os vizinhos viram que ele ainda estava lá e era no segundo andar. Eles fizeram uma espécie de escadinha, né, nos ombros e conseguiram retirar ele ileso. E após retirar, a casa veio abaixo. Então aí já começa, ao meu ver, assim, uma questão de Deus tirando toda a base deles para que eles pudessem viver para o Senhor. Isso. Então, tipo assim,
Às vezes a gente vê, né, nós, às vezes damos muitas desculpas para seguir Jesus. E quem mais que tinha tanta desculpa quanto aquelas pessoas que viviam uma vida de oração, que viviam para o Senhor e perderam tudo, né? Tudo financeiramente. Sim. Porque aí se tu vai olhar para a história de Jó lá, que perdeu os 10 filhos, eu tava pensando hoje, cara, podia, tipo, ter morrido todos os filhos da mãe do Wesley. Sim. Eles poderiam ter morrido, mas não morreu nenhum. E o Wesley foi o último. E aí então ele vai, inicia uma vida de estudos e pregação, e aí tem uma questão que tem no livro, que um ouvinte das pregações dele, que quando o Wesley está com 86 anos pregando uma praça, é muito doido, que com 86 anos ele está pregando 6 vezes por dia em 60 cidades diferentes, com 86 anos. Que vergonha. E não tinha nem carro naquela época, né? Não, cara, Era cavalo, era carroça, imagina. mano. Quase E 800 eu não sei, sermões se não me por engano, ano ele andava de a pregava. pé também, se não me engano, né? Mano. Ele dizia que o isso aí. céu era a pátria dele, tipo, era o lugar que ele ia pregar também. Bah. Então, e aí esse ouvinte, ele cita que o senhor Wesley, ele tinha ouvido ele pela primeira vez quando o John Wesley tinha 56 anos. E ele diz assim, eu ouvi ele com 86 e parecia a mesma coisa. Ou seja, a vida dos caras permaneciam reta diante de Deus. Então, né? E eu quero citar, porque eu falei para vocês que eu ia Sim. citar como encerra a parte dele ali, que para mim isso aqui é fantástico e que é um aprendizado, acho, para nós, para os nossos dias, principalmente porque nós vivemos correndo atrás de coisas, né? Se você pegar e olhar para o seu cristianismo hoje, eu vou falar de mim, porque eu não falo dos outros. Mas é muito raso, sabe? Por quê? Porque a gente pega e já bota o despertador para outro dia correr atrás de recursos, né? Para a gente ir no mercado buscar recursos para daí comprar alguma coisa para, sabe? Isso vai virando uma rotina. Correr atrás de recursos, recurso, Sim. recurso, recurso, conseguir mais coisas, sabe? Buscar mais coisas. E lógico, a gente ajuda no máximo que a gente pode as pessoas, mas a gente não abre 100% a mão das coisas. E aí tu olha para a vida desses caras. Oh, eles tinham uma família inteira de pastores. Se fosse hoje, nós conhecemos, né, Sim. uma instituição que tem inúmeros pastores nela. Olha quanto dinheiro os caras têm, né? Olha quanta grana eles têm. Até saiu uma possível envolvimento aí nas corrupções, mas isso é para outra história. Sim, sim. Mas quanto de dinheiro eles poderiam, né, ter? Só que a história do John Wesley termina. John Wesley nasceu e criou-se em um lar onde não havia abundância de pão. Com a venda dos livros de sua autoria, ganhou uma fortuna com a qual contribuía para a causa de Cristo. Ao falecer, deixou no mundo 2 colheres, uma chaleira de prata, um casaco velho e dezenas de milhares de almas salvas em épocas de grande decadência espiritual. Então, isso aí para mim é fantástico. Tipo assim, Ele levou a sério de é, deixar para trás os tesouros da terra e construir tesouros no céu. e daí entra na história de Hebreus 11 também, que vai dizer ali que ali está escrito, né? Muitos destes não conseguiram, não alcançaram na terra ainda aquilo que mereciam, aquilo que, né, Sim. eram Sim. sabe? Por direito, Por talvez, direito. né? É uma outra palavra ali. Tem uma outra. Mas porque sabiam também que o que estava por vir era muito maior e muito melhor. Então, eles não viviam pela terra, Pela eles viviam recompensa da terra. viviam pela eternidade, cara. E eu acho que eu vejo isso muito, assim, falando de nós como ministério, como ai, denominação, Denominação. Congregação. hoje, congregação, ministério só. Eu vejo isso presente em muitas pessoas, sabe? Logicamente não vão ser 100%, né? Algumas vão falhar em alguma coisa Sim, ou sim. outra, mas isso é algo que eu vejo se criando desde o início no nosso meio e que tem dado frutos e tem cada vez mais desprendido as pessoas. É só a gente olhar para a vida de cada um ali dentro. O quanto houve já de renúncia na vida das pessoas, de abrir mão de algo que era por seu por direito, às vezes. Eu Sim. busquei uma vida inteira para ter recursos. Não, mas agora eu conheci o Cristo que me prometeu algo muito Prometeu maior, algo algo melhor. muito melhor. Eu conheci o Cristo que mostrou para Paulo que as recompensas vindouras
elas sobressaíram ao sofrimento da terra. Então, cara, eu acho que a vida dos Wesleys foi isso. É, eles deixaram algo muito maior em nível espiritual do que terreno. E esses eram meus dois do livro. Eu acho que vem muito do lance, né? De que às vezes a gente olha muito para as coisas terrenas e esquece de olhar para a eternidade, né? Como esses caras, tu vai ver assim, eles estavam pensando na eternidade, tipo assim, eu preciso alcançar o máximo de almas possíveis para pro meu Senhor. Tipo assim, não tem nada que eu possa fazer para conseguir retribuir o que ele fez por mim. Então o que que eu vou fazer? Eu vou entregar minha vida para ele. Que a minha vida vai ser entregar obras para eles, frutos para ele, porque eles estavam pensando na eternidade. Quando falou, cara, eu deixo para trás, eu morro com duas colheres ali, uma capa, mas Sim. eu tô olhando para a eternidade, tô olhando para o céu, tô olhando para aquilo, para recompensa eterna depois, Um nível de urgência, cara. de urgência Um também. nível de urgência de, tipo assim, que dos caras saber que não era sobre eles. É de saber, tipo assim, como que eu vou deixar aquele povo morrer sem Sem conhecer conhecer o que aquilo. eu tô conhecendo aqui. É. Eu acho que se nós temos essa responsabilidade com o outro, a gente muda a nossa forma de caminhar. Porque não adianta, né? Se eu tenho uma notícia boa, É, eu preciso espalhar essa notícia, né? Passar adiante. Eu preciso passar adiante, né? Porque eu preciso amar as pessoas ao ponto de, cara, eu E tenho que passar adiante essa boa notícia, que é o Voc- evangelho. Vocês vão poder me ajudar, mas eu acredito que foi John Wesley. Não tenho certeza, mas que ele foi chamado para pregar numa igreja naquela época, né? Quem frequentava a igreja, por isso que o Bruno falou antes que do céu, né? Que ele pregava em praça pública. Mas naquela época tinha a ideia de que pobre era pecador e Sim. só quem frequentava a igreja era sim, pessoa que sim. tinha poder aquisitivo, enfim. E ele foi chamado para pregar numa dessas igrejas. Ele pregou sobre aquele texto, porque todos pecamos e destituídos fomos da glória de Deus. Dá. E aí, quando terminou, o pastor da igreja chamou ele e disse: Tu nunca mais prega aqui. Daí ele falou: Não tem problema, o céu é minha paróquia. Então, por isso que ele pregava assim. Então, tu vê que num tempo onde já existia essa questão, né? Tipo assim, ah, não, esses aqui são os cristãos de verdade, Sim. esses aqui não prestam. Então, ele já se levantou nessa época, assim, dizendo assim, cara, não tem problema, não vou ir na tua igreja. E baseado no Tem poder muitas aquisitivo de pessoas, cada um. tem muitas pessoas para ouvir o evangelho, entende? Então, por isso que, se eu não me engano, eu vou dizer aqui para vocês, tá? Talvez Mas o eu acho que pessoal é da assim. Eu acho que é. eu acho que é ele, eu acredito Eu que seja. não. Mas talvez o Eu, pessoal da produção possa ajudar. Se não é ele, deve ser o Jonathan Edwards. É um Pode dos ser, mas dois. eu acho que é o John Wesley. Então, isso são coisas fantásticas porque, tipo assim, ele poderia negociar, né? e Aquela, são. Poderia. aquela coisa assim, cara, vem Sim, pregar na minha igreja, mas tu sim, tem que pregar para ajudar sim. o pastor da igreja. E é atual também. E Nossa. É bem atual, é bem atual. infelizmente. Às vezes a gente olha para as coisas atuais que acontecem, né? E, tipo assim, será que nunca aconteceu isso? Tá aí Cara, o E exemplo. tá é aí só tu, desde lembra, é aquela só tu lembrar época. daquela história que a gente sempre fala que nós vivemos a época que o pastor lá na frente dizia: Olha como que tá hoje o estacionamento, né? Uma vez vocês vinham tudo de Só de bicicleta, bicicleta. Sim. agora tá cheio de carro aí, vocês pararam de dizimar, né? Hum. Ou seja, na mente dele, as pessoas são abençoadas por aquilo que elas têm, né? Aquilo ali vai dizer o quão abençoado as É, pessoas E tá são. falando sobre o coração dele. Exato. exato. Tipo Não dos assim, outros. não dos outros. Tá falando sobre o coração. Ah, então se a pessoa não sai da bicicleta, É porque tá em pecado. É é. exatamente Aí esse eu olho pra contexto um da cara que história. deixou 2 colheres, uma chaleira de prato, um casaco Sim. velho. Casaco, velho. E aí eu vou olhar pra ele e vou dizer assim, mas cara, aí foi maldito. E aí Uma vamos. família cheia de pastor E que vai aí, terminar e assim. aí para Exato. pegar essa história dele, vamos pegar no mesmo contexto um homem da Bíblia chamado Paulo. Que quando morreu, o que que ele tinha? Né? E se fosse nos dias de hoje, se aparecesse um Paulo pregando, escrevendo as É, cartas que ele. O Rapaz, cara tava tem pronto. lugar que ele nem entrava. nem entra. Não, mas se ele. Já era apedrejado na época Mas de eu hoje. digo assim, por outro lado, se ele trouxesse isso para benefício próprio, quanto dinheiro Sim. ele arrecadaria hoje? Nó. É, E, pior, né? e tanto naquela época, e ele decidiu morrer com os pergaminhos, a capa dele ali, enfim, então
Não dou valor à minha própria vida. Exatamente, é uma loucura. Considero tudo como esterco, como perda, Acharam quem que era? para que o evangelho seja pregado. Era o John Wesley mesmo? Oh, Então, olha. uau! Não, ô cara, Lembrei! tu lembrou? Ô, produção, consegue um pouquinho de água aqui pra mim, por favor? Não, então tá. produção. Produção. Pô, é muito chique isso aqui, né? Ah, só, o cara só ergue aqui e a água vem, né? Ó, Oh, você- tem até Ah, umas- pode levar o teu também. tem uma história que eu gosto também do. Ah, esse cara também. É que todos são fantásticos, né? Mas o cara que escreveu um dos livros, se não o mais vendido pós-Bíblia, assim, mas é um dos mais vendidos no mundo, que é o Peregrino, o John Bunyan. Cara, eu tenho uma situação que eu sempre gostei de uma questão que aconteceu na vida dele. E um dia eu ministrei lá na nossa congregação e uma irmã veio e bateu nas minhas costas. Até você já imagina quem é. Bateu nas minhas Não costas sei. e disse, vai, irmão, Bruno, que palavra abençoada. Não, a gente tem toda essa questão, né? Nosso meio. Mas eu lembrei da história. Aí eu olhei pra ela e disse, não tem problema, o diabo falou isso antes de eu pregar. Por quê? Porque John Bunyan fez isso. Sei. E aí eu dei risada com ela e expliquei tudo o que aconteceu, né? Da história do cara, pra ela entender também, né? Mas foi isso, o cara escreveu o Peregrino, né, velho? Meu Deus. O A cara. gente leu o Peregrino também, eu acho, né? Sim, Tá ali, leu. ó. A gente leu, né? Aqui, ó. Pode pegar ele. Eu tenho o Peregrino e a Peregrina aqui, ó. É Não, abre aí, É cara. sensacional. Tá aí. Ó, A forma que o. Por que é um dos mais vendidos, né? Porque a forma que ele escreveu, Deus deu única pra ele, né? E foi um Que- sonho dele também, não foi? Vários sonhos, vários o cara sonhos, né? escreveu um livro figurado, em linguagem figurada, Ilustração. e emoções, e sensacional. Mas ele tava pregando, né? E terminado de pregar, alguém chegou e disse pra ele: não, que baita pregação, vamos dizer pro nosso Sim, dia, sim. baita pregação, tapinha uau. nas costas. Vai, um tapinha nas costas, muito. Ele, irmão, o diabo falou. Não, fica pra ti, o diabo falou isso pra Sim. mim 10 minutos antes de eu pregar, ele falou isso. Ou seja, ele tava dizendo que aquelas coisas não tomavam mais o coração dele. Tu vê, é isso que eu falo, o nível de entrega, De o nível entrega. que eu estava com Deus, esses caras, Sim. porque é muito fácil se corromper, principalmente nos dias de hoje, né? É, Tu levar para aquele lado, assim, então eu sou o bonzão. obrigado. Porque é uma coisa que eu sempre falo, cara, se tu tem entende um pouquinho de português e de interpretação de texto, tu pega a Bíblia. Tu vai Destrincha. tirar alguma coisa ali, porque, É, né? Então isso pode parecer muito bonito e tal, e as pessoas vêm te bajular e tal, mas qual é a essência? Se alguém chegasse ali e dissesse, não, cara, então tu tá disposto a morrer por isso aí, que tu tá pregando, quem sobraria? Eu vi alguém falando, eu não vou saber citar quem foi. Mas ele falou assim, hoje em dia tem muita gente que tá, né, quer estudar a Deus, né, quer pegar os livros de teologia, quer pegar a teologia, quer estudar Deus, Sim, quer destrinchar sim. Deus, né, pra, sei lá, pra fazer o quê. Mas poucas pessoas estão dispostas a realmente entregar a vida para conhecer Ele. Porque existe uma diferença entre eu querer estudar Deus Lógico. e eu conhecer, contemplar esse Deus. Porque óbvio que o estudo é bom, Sim, né? A gente precisa estudar, a gente precisa, né, ler a Bíblia, estudar a Bíblia. Mas junto com isso, a gente precisa também aprender a contemplar aquilo que a gente está lendo, como tu falou antes, é contemplar a obra de As Deus, contemplar grandezas Deus, de as Deus. grandezas de Deus, como o salmista fazia, tipo, ele olhava para a natureza, olhava para os céus, cara, olha a grandiosidade desse Deus, ao ponto de construir um espaço, ao ponto de construir as estrelas, ao ponto de, nos dias de calor, ele mandar chuva, e nos dias de frio, ele mandar sol. Os limites das ondas do Os mar. limites das ondas Às do vezes mar. eu olho para uma folha, cara, tu começa a olhar os detalhes, as cores, e aí tu fica a pigmentação, tudo. Cara, como que isso foi criado? E aí tu começa, principalmente quando a gente vai pra praia, né, pro litoral, daí Sim. tu olha aquele horizonte, assim. Isso é uma loucura, porque tem um texto em Eclesiastes, vou dizer de novo, senão me falha a memória. A gente procura aqui. É Eclesiastes que fala, né, que todas as águas dos rios correm para o mar e o mar nunca se enche, Assim. nunca transborda. E cara, um dia eu li esse texto e fiquei viajando assim, mas que loucura é essa? E realmente, nós, agora 2 anos atrás, aí nós passamos um período que encheu tudo, né? Enchente aqui e tal, e essa água foi tudo pro mar. Sim. Voltou. E voltou para lá e o mar manteve
não transbordou. Não transbordou. Então, cara, aí tu vê a grandiosidade de Deus, como Deus, né, ele imaginou e ele criou tudo isso que nós Sim. podemos contemplar hoje. É muita doideira, assim, pra nossa mente. Gente, voltando, a gente teve uma falha técnica aqui na nossa câmera, mas estamos de volta, né? Como se a gente estivesse ao vivo aqui. Não foi culpa minha de novo. Não, foi culpa do Bruno, né? Não caiu a luz E aqui. não foi falta de luz. Dessa vez, mas eu achei que ia ser quase, cara. Hoje de tarde, quando começou a vir aquele toró d'água, eu pensei, ih, vai ser hoje de novo. Não, aí é. Mas a gente tava falando sobre contemplação, né? Tu tinha citado o texto de Eclesiastes, então dá seguimento aí. A gente tava comentando a respeito disso, né? Eclesiastes ali, capítulo 1. Agora confirmou. Agora confirmou. Capítulo 1, versículo 7 fala que as águas do rio correm para o mar e o mar ele nunca se enche, né? E as águas voltam para o rio. Então, quão Deus foi maravilhoso ao criar tudo isso, né? Colocar cada coisa no seu lugar. Esse fato de... Eu me lembro que quando eu li esse texto eu comecei a pensar que pouco tempo atrás a gente passou por uma enchente, né? E aqui na nossa região, Rio Grande do Sul, e toda essa água, ela realmente ela tem um destino, que é o mar. Sim. E o mar manteve-se nos seus limites, né? Não transbordou, e eu comecei a pensar, mas como pode isso? Deus, né? E aí tu começa a contemplar o que Deus fez. Porque a água não sai do planeta, né? Ela tá Não aqui tem, dentro. Em algum lugar. tá ali. Então aí vem essa questão que nós tínhamos iniciado, né? Falando sobre contemplar as maravilhas do Senhor, aquilo que Deus fez. Isso é algo assim, uau. Eu pelo menos nunca tinha parado para pensar nisso até eu ler esse texto, sabe? E realmente é isso, como Deus é perfeito em tudo que Ele fez, faz. Quando a gente vê, né, tipo, a vida dos caras que contemplavam o Senhor, né? O livro já inicia com o Savonarola ali Sim. contemplando o Senhor. Tu vê quão importante isso era para a vida deles. O fato de tu admirar a criação de Deus, né? E tu vê Deus naquilo. É como se quando eu vejo a grandiosidade de Deus, eu reconheço a minha pequenez, né? Eu acho que é mais ou menos isso. E há pouco tempo eu comecei a entender um pouco ainda sobre contemplação, porque é algo que na verdade acho que não é muito pregado nas nossas igrejas, né? Tipo, Sim, mas não, a gente não vê muito sobre contemplação, o que é contemplação. Sim. E é algo extremamente importante. E aí eu não sei se pegou antes, mas eu vou repetir. Não, perfeito. Mas de exemplos assim, quando a gente vai pro litoral, que a gente vê a imensidão do mar, as ondas, o limite das ondas, que elas sempre voltam. Cara, tu nunca para pensar nessas coisas, sabe? Acho que nós como cristãos nós temos que estar atentos à natureza, sabe? A criação de Deus. Daí tu olha, por exemplo, uma flor, a pigmentação, todos os detalhes, o design de uma borboleta. Tu olha para essas... Cara, não foi do nada, sabe? O próprio DNA, né? DNA. Tipo assim, cara, tem sei lá quantos bilhões de habitantes. Cada um tem um DNA específico, né? Exatamente. Tu sabe que eu e a Dana, assim, a gente, de um tempo pra cá, né, a gente tá numa pegada de muito controle na questão da alimentação, né? Até por mais pra frente a gente pode falar, ela passou uns problemas de saúde, por isso que a gente não teve, atrasamos um pouco aí os bate-papo, né, esse ano. Mas enfim, a gente começou a analisar algumas coisas. E aí a gente ia almoçar, ela fazia uma salada, ela dizia, Pedro, tomate é bom pra isso, pra aquilo, pra aquilo. Daí a beterraba é boa pra isso, pra aquilo. A cenoura é bom pra isso. E aí um dia ela falando essas coisas, eu comecei, tá, mas isso é tudo natureza, foi tudo que Deus criou. Ou seja, Deus colocou na natureza tudo que nós necessitamos para viver bem. Exatamente. E o que acontece que nós fomos lá e botamos os pés pelas mãos e vamos comer hoje, comer não sei o que, né, industrializado. O homem nunca tá satisfeito. Nunca tá satisfeito. Mas, cara, tudo que nós precisamos, Deus já proveu para nós ali, né? Então, aquele dia eu olhei para ele, sabe que isso é uma pregação, tá tudo ali, sim. Deus fez tudo. E aí tu conseguir contemplar, né, a maravilha de Deus, porque ele sabia o que o Pedro ia precisar para viver, para ter uma saúde boa, e ele não, tipo assim, não é uma coisa industrial, é uma coisa que tá ali na natureza.
que se eu quiser eu posso ir lá e plantar e a terra vai me dar. Isso que é o mais louco. É porque, E cara, ele não te tira ainda o direito de tu querer pegar algo que não precisa. Por exemplo, Sim. tu vai lá e come É um uma escolha. x-tudo lá e tá e faz parte, né? Faz parte uma vez ou outra. Não estamos dizendo também que uma pessoa vai viver só comendo verdura e salada, mas a gente precisa ter um controle, porque é o fato do. Tu tava comentando antes, eu não sei se foi no podcast ou antes de nós. Ou na pausa. Não foi, não sei. No início, eu acho que tu falou sobre aquele que disse que ele não conseguiu manter o corpo dele, né? Sim, ele morreu foi cedo essa. por não cuidar do corpo. Então, Sim. tem essa questão também da gente também cuidar da saúde, porque eu posso levar o evangelho para mais pessoas se eu tiver um cuidado, né? A história do... Só te cortando. Não, pode falar. A história do John Wesley, no livro, fala sobre isso também. Nessa parte que cita ali do rapaz que ouviu ele com 86 anos e tinha ouvido com 56, Sim. Foi feito perguntas e daí o livro ali ele dá algumas respostas de como ele chegou. Imagina, 86 anos pregando 6 vezes por dia, 60 cidades diferentes, então como que ele conseguia? Não era tipo também só fé e espiritualidade. Sim. Aí até o próprio livro cita, né, que ele tinha uma questão de sempre cuidar do sono, não importava, ele sempre acordava 4 horas da manhã. Nós tínhamos muito como isso o meu avô, né, o pai do Diego. Ele sempre foi um cara que, tipo assim, ele dormia durante o dia, mas o horário sempre era aquele ali. Ele dizia, Bruno, tu nunca, tipo assim, não importa o horário que tu for dormir. Agora, acordar, tu tem que ter regrado. Então, tipo assim, e foi um cara que viveu bem pra caramba, né? Sim. Então, tem muito a ver a questão da saúde também, é algo, né, pra Deus importantíssimo. Com certeza. Eu achei aqui, eu não sabia o nome do rapaz, mas é Robert Murray. Ele fala assim, Deus me deu um cavalo e uma mensagem. Eu matei o cavalo e já não posso mais entregar a mensagem. Então. Né? Ele foi uma pessoa que negligenciou a saúde, né? Não equilibrou a alimentação, não tinha exercício e acabou falecendo muito cedo. Falecendo jovem. E tem isso, às vezes a gente é muito descuidado nisso, né? A gente, como o Bruno falou, é só buscar o espiritual, só buscar... Mas... eu acredito que ser espiritual também é buscar tu ter uma boa saúde, né? Ser um mordomo, né? Porque como eu preciso ter fôlego para ministrar a palavra, eu preciso ter saúde para andar até os lugares para ministrar, né? Claro, hoje pra gente é muito mais fácil, né? Quer dizer, o avião ainda é meio difícil, porque é meio caro as passagens. Mas a gente pega ali o carro, bota a gasolina, vai lá. Mas aqueles caras, às vezes eles tinham lugares que o cavalo não passava. Tinha que andar quilômetros a pé. Era bem mais complicado que hoje. Mas comentou a questão ali dos nutrientes, né? Por exemplo, tomate, alface, tudo que deu. Aí eu lembrei de algo também fenomenal, que é a maternidade. Que eu ainda vivo, porque a Karen ainda tá amamentando, né, o Ezequiel. Mas, cara, compreender isso desde o início foi algo surreal, né? Porque tu começa a te perguntar como que a mulher começou do nada a gerar leite dentro dela, que na verdade é sangue, que, sabe, que tá ali. E daí eu ficava pensando, cara, ela já tava com leite, tipo, pra entregar pro Ezequiel. Só que o Ezequiel ainda tava na barriga dela. Sim. Tava ali. E como que não saía? Como que, sabe? E aí depois o Ezequiel vem pra fora e aí liberou. Tipo, agora tá ali. E outra coisa, tu vai, cara, pega uma hora, que aqui a gente vai se estender, né? Pega uma hora pra estudar a questão dos níveis do leite ali, dos processos, de tipo assim, por exemplo, quando Ezequiel ficava ruinzinho, na própria saliva, né, no toque ali com o seio, o corpo ele já entende que precisa de mais anticorpos, então a coloração do leite já vai mudando. O que era branco já vai se tornando amarelo porque tá trazendo mais anticorpos. O corpo se adapta, né? Então, cara, aí tu tem que olhar para essas coisas e te perguntar como, por quê, sabe? Porque são coisas extraordinárias. Não é por acaso, sabe? Então tem um Deus detalhista, um Deus amoroso, sabe? Que provê todas as coisas, que faz tudo, né?
Exato. Então é Não, e sensacional. o nosso próprio corpo, né? Quando a gente tem alguma coisa errada, tá doente, o próprio corpo, ele cria mecanismo para lutar contra aquilo aí, Sim. né? Ele pega os próprios nutrientes e aí vem a questão de tu manter a tua alimentação saudável, manter a saúde em dia, porque, cara, vai chegar uma hora que pode acontecer de tu adoecer. E aquele corpo vai precisar de um nutriente específico que tu precisa ter naquele corpo para ele mesmo criar anticorpos e ir combater aquilo ali. Então, né, hoje, claro, o mundo avançou, a gente tem vacinas, talvez, né, se o David Livingstone tivesse num mundo mais avançado, não teria morrido tão cedo por conta de com fé. certeza. Assim como várias outras pessoas, Sim. né, às vezes que eram gripes, doenças simples, mas que ainda não tinham, né, uma medicina avançada. Mas mesmo assim, o nosso corpo ele ainda é preparado para combater as doenças, para combater o vírus, para combater a bactéria. Então o próprio corpo ele é adaptativo, ele se adapta nas situações que a gente está. Então isso é muito E louco. nós não trabalhamos para ter isso, né? Nós não fizemos nada, Não, só não fizemos recebemos de graça. Exato. Então, E vocês estavam falando da natureza ali, eu lembrei da história, acho que é um dos penúltimos do livro, pastor Hisai, acho que é. Ele é um pastor chinês. E ele era um cara bem culto naquela região, assim, era uma região, era uma aldeia que não conhecia ainda a palavra, então eles adoravam deuses pagãos, eles tinham um templo. Então ele era um senhor e ele para eles era o homem mais culto da aldeia ali. Sim. E eu vou resumir bem assim, porque ele se converte, todo mundo fica apavorado que chega um pregador lá que eles chamavam na época da religião, o diabo estrangeiro. Eles chamavam o cristianismo de o diabo estrangeiro. Que toda religião para eles fora daquilo que eles acreditavam era o diabo. sim. Então, o diabo estrangeiro, como aquele senhor tão culto na nossa região, tão respeitado, se entregou, né, para esse Deus ou para essa religião. E ele conta a história ali que era uma região que vivia, se não me engano, do ópio, que era uma espécie de fumo. Era uma planta que era uma espécie de fumo, e todo mundo naquela região era basicamente viciado naquele fumo. Eu não sei se é ópio, mas acho que é. Era basicamente viciado naquele fumo. Tanto o próprio pastor, esse ele era, né, viciado. Sim. E de uma hora para outra ele parou. Simplesmente parou de fumar aquilo ali, tipo, ele abriu mão daquilo ali. Abandonou. E ele começou a ministrar naquela aldeia ali, as pessoas ainda relutante com ele. E aos poucos, né, o Espírito Santo foi tomando o coração daquelas pessoas e elas foram tiveram as vidas transformadas ao ponto de decidir que ele seria o líder da aldeia. Só que para tu ser o líder da aldeia, tu tinha que fazer as adorações no templo. E ele falou, cara, eu me nego. Tipo assim, daí eles foram lá e... Não, tu não precisa fazer adoração no templo, então. Ele falou, não, eu me nego porque ainda vai ter gente adorando. Ele falou, daí o pessoal ficou bravo com ele, só que passou mais um tempo assim, então não vai mais ter adoração no templo. Se tu quer, pra tu ser o líder da nossa comunidade, então a gente cancela as adorações, né, nesse tempo. E ele fala que ele começou, então, a partir de um tempo de montar ali bases missionárias, digamos assim, naquelas regiões, naquelas aldeias, e levar a palavra. E ele sentiu muito de Deus de começar a cuidar dessas pessoas que eram viciadas, né, nesse fumo. Então ele abriu meio que uma clínica ali, lá na época de 1800 e lá vai pedrada. Ele meio que abriu uma clínica para ajudar esse povo a sair desse vício. E ele conta que trouxeram remédios ali que ajudavam o povo a desacelerar o uso do fumo. E chegou um tempo que acabou esse remédio. Eles fizeram esse experimento com algumas pessoas e acabou aquilo ali. E tipo assim, eles estavam meio que dependentes daquilo ali, né? Sim. E ele fala assim, tinha trocado isso. Daí ele fala que era um remédio que ajudava, e ele pegou e falou assim, não, essas pessoas não, né, elas precisam não ser mais dependentes disso aqui. Então ele falou, ele orou para Deus e começou, ele fez uma fórmula de produtos com folhas medicinais que ele tinha lá, de fazer um remédio, mas com o objetivo que as pessoas não ficassem mais dependentes daquilo ali. Tipo, aquilo ali era a porta de entrada para conseguir acabar com o vício. Mas tipo assim, depois daquilo ali, não era para mudar, como falou, não era para mudar o vício, mas era a porta de entrada que eles acharam para que aquelas pessoas pudessem se libertar daquele vício. E daí ele conta que depois daquilo ali, tipo, não precisou mais de remédio, não precisou mais de nada, as pessoas começaram a simplesmente abandonar os seus vícios e ele começou a pregar a palavra. E essa obra-prima veio da onde? Da natureza.
Ele fala Sabe? justamente, tipo assim, via remédio manipulado do exterior Olha só. e ele ora pra Deus e Deus dá uma forma natural com as ervas que eles tinham ali na região deles. Olha só que É, Deus já tinha muito criado. louco, que Deus já tinha criado. isso. É isso aí. Mas não sei se já tá. Não, podemos ir mais Eu tempo. ia comentar. Nós entramos em alguns assuntos, né, de perseguição que esses caras, muitos deles viveram, né, tanto em algumas ilhas, ou que existe até hoje, né. Hoje muitas pessoas, eu vejo assim a igreja brasileira assim meio que ainda está adormecida para essa questão, né, da perseguição. E aí nós vamos entrar na história. Eu acho que a gente tem que entrar na história desse cara, do irmão André, que foi o fundador do Portas Abertas e que eu conheci mais a fundo a história dele em 2021. Eu nem sabia que a gente sempre ouviu falar muito de Portas Abertas, né? Aí falaram irmão André, eu pensei, cara, esse cara é brasileiro. É brasileiro? Tipo, Eu a achei primeira isso coisa também, que eu né? pensei, o irmão André. Mora em São Paulo, cara. Mora em São Paulo, brasileiro. Né? Mas é o cara que num tempo difícil, né? Num tempo onde existia muitos comunistas e que era impedido de ser pregado o evangelho, né? Ele resolveu botar lá inúmeras bíblias dentro do seu carrinho antigo e adentrar esses países, né? E vamos dizer como se fosse a aduana hoje. Sim, sim. Os caras armados e aí tem até um livro, se você quiser ler aí, que é O Contrabandista de Deus, que fala, tem inúmeros relatos dele incríveis assim, mas um desses, os relatos que me pega muito é esse, que na verdade ele ia para esses lugares e ele não tinha ideia do que ele ia encontrar, ia ter uma barreira, tipo uma blitz, alguma coisa. Então às vezes acontecia de ter uns soldados à frente, né? E ele sabia que se fosse pego seria preso, né? E Provavelmente morto. provavelmente morto. E ele a única coisa que veio no coração dele era de orar: Senhor, o Senhor, muitas pessoas já oraram e o Senhor deu visão a elas. As pessoas eram cegas e o Senhor fez elas voltar a enxergar. Mas a minha oração hoje é que o Senhor segue esses soldados, para que eles não vejam as Bíblias. A minha oração. E ele disse que os caras olhavam e não achavam nada. E não viam nada, como se Deus tivesse cegado. E davam a liberdade dele para. Então hoje você como cristão, acredito que deva conhecer, pelo menos ouvido falar do Portas Abertas, que é um órgão internacional que está no mundo inteiro, com foco na igreja perseguida. E começou com esse cara, com o irmão André, né? E um cara que tinha uma vida toda desregulada, uma família toda desajustada, que escapou da morte na adolescência por acidente, porque uma arma disparou e por pouco ele não faleceu, não foi, né? Então é uma história sobre perseguição, sobre alguém de fé, sobre um cara que não tá no livro dos heróis da fé ali, mas que abriu o evangelho em inúmeros Com países. certeza um herói da fé. Pô, Só não né? tá no livro. Imagina, hoje se você ouvir em algum país, em vários países, né, sobre o evangelho, você tem que dar crédito ao irmão André, sabe? Que muitos não falam. E aí eu lembro uma experiência que eu tive, cara, em 2014. Que foi o ano em que eu conheci o Ar. Vou falar do Ar, não. Mas naquela primeira vez que eu saí para Minas Gerais, primeira vez que eu peguei um avião. E pra mim, tipo assim, a gente sempre tinha aquela ideia do transcultural, dos missionários, a gente escutava as pregações, né, dos missionários, e a gente tinha esse desejo. E lá eu conheci algumas pessoas que estavam servindo na base, mas que após aquela escola, aquele tempo que nós teríamos, elas retornariam para as nações, né, para servir como missionário integral. E eu lembro de um rapaz, eu nunca esqueci o nome dele, embora seja um nome um pouco diferente, eu nunca esqueci, Elbert. E nós ficamos até umas 3, 4 da manhã aquele dia, e eu só ouvindo as histórias. E tem uma história que me impactou tanto que eu lembro até hoje, né? Isso foi em 2014. Eu curioso, né? Eu tava aqui com 20 anos, naquela época. Mas curiosão, assim, tipo, né? Queria saber, tava ali com os caras. Vou aproveitar dessa fonte e vou perguntar. Como que é, cara? Porque ele tava falando da China. Como que é essa questão do evangelho? Realmente é perseguição? É essa coisa de matar as pessoas? Eu bem chulo, né? Perguntando. Sim.
pra entender. E ele olhou nos meus olhos, isso era 3h pouco da manhã. Ele olhou nos meus olhos e disse, Emanuel, a gente conhece pelo Emanuel lá. Emanuel, sabe o que é nós estarmos com um grupo de pessoas com inúmeras bíblias distribuindo nas casas e os soldados chineses nos encontraram e nós estávamos, acho que um grupo de 7 pessoas, ele falando, e aquele momento tu corre pra onde dá, porque morto tu não vai Sim. pregar o evangelho, não vai, né? Sim. Então tu tem. Mas eles pegaram alguns dos nossos. E nós escondidos vimos a cena. Ele falando isso. Tu imagina, cara, ouvir falar agora tu vê o cara na tua frente, com os olhos cheios d'água. E ele disse assim, nós vimos eles não negando a fé. Os soldados chineses cortando seus dedos, depois furando seus olhos e depois decapitando eles. Na nossa frente. Eles não negaram a fé e não nos entregaram. É disso que nós estamos falando aqui. E eu... Cara, Daí vai fazer Aí, como é que tu vai, tipo assim, ignorar essas coisas, sabe? Como é que tu vai, tipo assim... E muitas vezes a gente ainda vive de qualquer jeito. Sabe? Muitas vezes a gente ainda vive a nossa vida de uma maneira indigna, sabe? É uma coisa bizarra. Mas é um relato bem impactante, assim, que eu tenho na minha vida. Cara. O Arley tava junto naquela... Eu sei que, quase não consegui dormir, né? Porque... Sensacional escutar. Tipo, pra nós, sensacional, né? Sim. Mas eu acredito pra eles muito mais, porque eles viveram e deram essa vida pra aquilo, né? Pelo evangelho. Então são esses caras, são esses anônimos, né? A Bíblia fala muito disso. Daqueles anônimos que nunca o mundo vai saber. Mas quantos perderam a vida pelo evangelho? Quantos estão hoje perdendo a vida pelo evangelho? Para que nós pudéssemos estar aqui numa mesa, tomando uma aguinha com gás, podendo falar da história deles. Sabe? Não tem como. Muito preço a ser pago. Falando disso, eu lembrei de um outro irmão, que ele é vivo, ainda já falei pra ti antes, né? Irmão Yun. Sim, o irmão Yun. Acho que é um herói da fé vivo ainda, acho que tem lá seus 70 anos. E eu já tinha ouvido falar dele há algum tempo, mas nunca tinha estudado um pouquinho da biografia dele, olhado um pouquinho, né? Esse dia eu tava comprando um livro lá na livraria Entre as Coroas, daí o irmão chegou e falou, conhece a história desse cara, assim, daí me veio na mente quem que é. Eu disse, legal, muito show, sim. Mas daí não podia comprar, já tinha comprado um monte de livro. E eu fui estudar, cheguei em casa, fiquei, mega curiosão, fui estudar, fui olhar a história dele, a biografia dele. E ele ele vive ele se converte nessa época justamente da implantação do comunismo na China. Na época do Mao Tse-tung, né, que ele começa a implantar o livro vermelho na China. Sim. E nessa época é época de total perseguição, principalmente ao cristianismo, né? Porque o marxismo, o comunismo, ele é totalmente anticristão, né? Ele é uma ideologia perseguidora do cristianismo. Sim. Né? E então, onde tinha a Bíblia na China, onde tinha irmão na fé, eles iam lá matar os caras, queimavam as Bíblias. Então ele se converte porque um pregador, um irmão tinha orado pelo pai dele, e o pai dele tinha um problema na perna, e o pai dele se cura, eles ficaram maravilhados, então a família toda deles se converteu ao cristianismo. Só que eles não tinham Bíblia. Faltava um irmão André naquela época, né? Eles não tinham Bíblia porque tinham consumido tudo. E eles lembravam que na aldeia deles tinha um ancião da aldeia que eles sabiam que era cristão. E daí eles vão até gurizinho, ele vai até esse cara e diz, eu preciso de uma Bíblia e tal. E o cara meio receoso, com medo assim de ser uma pegadinha, esperando, não tem nada aqui, vai embora. E daí o guri vai lá no outro dia e incomoda ele de novo, o irmão. Cara, eu sei que o senhor é cristão, eu preciso de uma Bíblia, eu preciso ler. O que a gente sabe da palavra de Deus é os relatos que a gente escuta, né? Versículos que são falados. Sim. E ele, cara, eu vou te dizer que sim, eu sou cristão, mas eu não tenho mais a Bíblia. Esse é o livro mais sagrado e tiraram de mim e dificilmente tu vai encontrar ele aqui. Mas se tu realmente quer, ora pra Deus que ele vai te dar. E daí ele chegou em casa e começou a orar. E passou uma semana, ele chegou frustrado no irmão e disse, eu orei e Deus não me deu nada. Daí ele disse, então tu ora com mais fervor. Chora aos pés do Senhor. Ora, entrega teu coração e ora e ele vai te dar. Eu sei que ele vai te dar. E ele chegou e fez isso. Orou, se entregou, chorou. E pegou e foi dormir. Nada aconteceu. E ele teve um sonho.
Ele disse que nesse sonho ele estava subindo uma montanha ali, um vale, subindo um vale, empurrando uma carroça. E ele estava com muita fome e diz que um viajante para no caminho e oferece para ele pães. E quando ele abre, esses pães é a palavra de Deus. E ele pega e acorda. E daí ele fica assim, eu acho que talvez tenha uma Bíblia aqui dentro de casa. Talvez tenha alguma coisa escondida aqui dentro de casa. Ele foi, revirou e ficou muito frustrado, não achou a Bíblia. Vou na padaria. Vou na padaria. Ele diz que nesse momento que ele estava frustrado, alguém bate na porta dele. E quando ele abre a porta, é o cara do sonho dele. Nossa. E ele pergunta pro cara, o senhor veio me trazer pães? Dele, não, mas eu vim te trazer um banquete. E pega e entrega a Bíblia para ele. Ele fala assim, eu sou de um vilarejo muito longe daqui. E faz algum tempo que o Senhor tem me mostrado em sonho que eu preciso trazer a Bíblia até aqui para ti. E tu é esse menino. A partir do momento que ele pega a Bíblia, ele começa a pregar a palavra de Deus ali na aldeia. E é claro, né? Por conta do medo, né, do comunismo implantado ali, algumas pessoas ficam receosas, outras não. Ele consegue ganhar almas para Jesus. E ele começa a pregar e daqui a pouco ele é preso a primeira vez. Ele é preso pelo regime a primeira vez. E daí depois deram um susto nele, depois de um tempo soltam ele volta a pregar de novo. E ele é preso pela segunda vez, que a segunda vez é quando começa a tortura nele. Ele fala, eles me fizeram tortura... Ele detalha mais no livro, né? Mas fizeram tortura psicológica, fizeram tortura física nele, botavam agulhas dentro de todas as unhas dele, forçando ele a negar o cristianismo, arrancava as unhas dele, batiam nele, mandava ele para uma cela onde tinha vários detentos e ele começava a ministrar para esses detentos e os caras espancavam ele. Ao ponto da família, dos próprios policiais, o próprio regime chamar a família dele e falar, cara, ele vai morrer logo. Para nós que ele é dado como morto já. E acontece isso direto, ele começa a ser torturado por conta do evangelho, por conta do regime, até que um dia, depois de ser torturado, ele volta para a cela e começa a pregar. E aquelas pessoas já não me batiam mais. E elas começaram a voltar o coração delas para Jesus. E num dia, eu estava na cela e Deus falou, abre a cela. Ele abriu a cela, Deus falou, caminhe pelo corredor. Ele foi caminhando pelo corredor, Deus falou, agora tu abre a porta e pega o táxi e vai pra tal região. Ele pegou, fez isso, abriu o táxi, foi pra tal região, ninguém viu ele. Né? Ninguém viu ele, ele pegou e disse que ele foi pra tal região, falou com a família dele conseguiu fugir, foi pra Europa, a família dele foi pra Europa. E ele voltou a ministrar de novo e foi preso pela última vez, deram um ultimato pra ele e soltaram ele. Daí foi quando ele basicamente pensa assim, eu não posso pregar a palavra do Senhor morto. Daí ele falou ali, então ele vai para a Europa e começa a plantar uma igreja. E é uma história muito louca, assim, né? Porque... peraí, começou a... Uma história muito louca, assim, porque... É como tu falou, a gente lê esses relatos e já fica impactado. Agora imagina ver, né? Viver isso. Ver de perto, né? Tu vê... O ponto que chega, assim, o tamanho da fé que a gente tem em Deus, tipo, desses caras, cara, não desista, não abre mão. Pode fazer o que quiser comigo. Eu lembrei do versículo, né, que Deus não resiste a um coração contrito e quebrantado. Vê que fala muito sobre tanto o amor de Deus, comprometimento de Deus, né, com o cara. Porque imagina uma Bíblia, cara. Não era só uma Bíblia, era tipo assim, tu vê o anseio do homem, né, por algo. Tipo, eles estão vivendo ali e tem um vazio muito grande. Eu preciso ler aquilo, cara, eu preciso. Preciso disso. E nós, às vezes... Hoje tem Bíblia de tudo que a hoje gente... tem até tradução. Foi exatamente isso que eu pensei. Quando eu terminei de ler o relato, eu olhei pra minha estante assim, cara, eu tenho livro de teologia, eu tenho uma enciclopédia, eu tenho em hebraico, umas 5, 6 bíblias de estudo ali, e às vezes eu negligencio o meu tempo para a palavra do Senhor. Exato. Às vezes eu tô ali, tô ali, o que eu vou fazer? Vou olhar um filme, vou olhar uma coisa. E esses homens davam valor para aquilo que eles não tinham possuído em mãos, né? Ele orava pela Bíblia como se dependesse da própria vida dele. Exatamente. E nós temos acesso e negligenciamos muitas vezes. Paulo disse, né, que a tribulação produz perseverança.
Eu acho que é. Acho. É o que a gente precisa, talvez, né? Porque tá muito fácil. Tudo muito fácil. É. Que a gente se converta de verdade, a Deus. Não. O cara lê, empolga, é. mas a gente olhar pra A nossa gente vida, vê olhar pra nós. que estamos bem longe, a né? gente Né? Infelizmente. Mas estamos lutando. Estamos caminhando. Estamos caminhando. Temos né? esse entendimento E, de uma cara, ansiedade nada também. impede de Deus agir poderosamente na nossa vida, porque a gente vai olhar pra vida desses caras, eram pessoas simples, né? Que foram usadas poderosamente. Como por eu Deus. falei no começo, Deus continua o mesmo. Deus, Gente, né? papo muito bom. ir longe. Dá pra ir longe, mas Vai ter mais. acho que nos próximos talvez a gente pega um herói e vai destrinchando a história dele, né? Com certeza vão ter mais papos como esse. E agradecer aí a vocês, né? Por agradeço. estarem aí. Foi um papo muito edificante, né? Que essas histórias aí possam aquecer a chama que talvez esteja apagada aí dentro de nós, nos nossos corações, que a gente possa se encher do Espírito Santo e orar para o Senhor, para que Ele possa fazer de novo através das nossas vidas. né? Então, eu acho que é isso aí. Vocês têm mais alguma consideração? Pra tu finalizar, daí melhor, né? Não, eu quero encorajar, né? Falar contigo que tá vendo esse vídeo aí. Não somente enviar para cristãos, para as pessoas que você tem uma amizade de igreja, algo assim, mas pensa naquela pessoa difícil, aquela pessoa dura de coração. Encoraja ela a assistir, encoraja ela a buscar esse livro, Heróis da Fé. Encoraja você a ler esse livro e a pôr em prática na sua vida. Nós temos certeza aqui que nós, todas as vezes que lembramos disso, lembramos dessas histórias, nós estamos dizendo para Deus, ó Deus, nós ainda não esquecemos, nós ainda queremos viver isso. Então nós não estamos distantes, talvez, mas não tão dispersos. Nós ainda estamos querendo que o Senhor faça de novo. Então, obrigado aí pelo convite. Foi um papo muito bacana. Muito show. E até a próxima. Obrigadão também. Contigo, cara. Então, nós nem falamos da história do Billy Graham, né? Mas vamos deixar para próxima. Vamos fazer o episódio. Já tô me ligando. Isso aí Gente, obrigado aí pela atenção de vocês. Obrigado, Mica. Obrigado, Bruno. A minha oração é dizer: Deus, faz outra vez. Que seja na nossa vida, que seja na vida dos nossos filhos, das pessoas que caminham conosco, mas faz de novo. Faz de novo, porque nós estamos, né, necessitados de algo assim, de pessoas que busquem, mas acima de tudo, de pessoas que se entreguem para o Senhor, entreguem a sua própria vida, né, por amor a Ele. Então, gente, Deus abençoe, gratidão no coração aí por poder estar de volta e seguimos para os próximos. Não suma mais. Gente, a gente tem o nosso livro aqui, o autor está aqui na frente, né? Se você deseja adquirir esse livro, né, chame a gente ali no nosso WhatsApp. A gente fez já uma série de bate-papos sobre esse livro, então com certeza vai também edificar a sua vida. Muito obrigado por você ter escutado ou assistido até aqui. Né, como nossos irmãos aqui falaram, não deixe de compartilhar com alguém, né, não deixe de enviá-la no grupo da igreja, no grupo da família, e com certeza, eu tenho certeza absoluta que você vai ser edificado, né, por essas histórias desses homens que a gente contou aqui, e que a gente possa orar, que o Senhor possa fazer de novo no nosso tempo e através das E nossas que um vidas. dia alguém possa falar de nós. Amém. Não buscamos isso, né? Mas que nós possamos naturalmente viver Exatamente. Muito obrigado e até o próximo bate-papo. Valeu! Até!